Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse demônio, seu nome é Moloque. Antes, porém, de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de lhe convidar para se inscrever no canal Defendendo as Escrituras, também se inscrever no canal oficial do Ministério Embaixadores de Cristo e também curtir e seguir a página oficial do Ministério Embaixadores de Cristo no Facebook. O link tanto da página quanto dos canais estão aqui na descrição. Você pode compartilhar com todos os seus amigos através das suas redes e canais e também mídias sociais, para que todas as pessoas venham ter acesso a um conteúdo que passa de maneira leve, sorrateira pela humanidade. Entretanto, as pessoas estão aceitando, estão aplaudindo, estão executando de maneira ingênua, de maneira inocente, entre aspas. Entretanto, elas não têm o devido conhecimento do que estão fazendo, certo? Algumas se passam por ignorantes, ou seja, acreditam que não têm um determinado conhecimento sobre o assunto, e por essa razão estou postando este vídeo aqui para vocês. Bom, este é o deus Moloque. Em algumas religiões ele é chamado de rei. A etimologia do termo Moloque em algumas religiões é chamado pelos pagãos de rei, ao contrário de outras religiões que denominam o termo Moloque por deusa mãe, diabo mãe, grande mãe ou divina mãe, algo relacionado a uma divindade feminina, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma breve biografia deste demônio, chamando ele de diabo mãe ou deusa mãe, certo? Qual é a principal característica deste demônio? Primeiro, nós vemos o Senhor advertindo o povo hebreu a não oferecerem seus filhos a sacrifício a Moloque, queimando os seus filhos no fogo. Aquilo ali que Deus advertiu o povo hebreu foi só uma sombra do que iria acontecer, ou seja, o povo hebreu constantemente pecava contra Deus e Deus advertia o povo, e eles passaram a adorar outros deuses, e um desses deuses foi Moloque, queimando seus filhos no fogo em sacrifício a esse Deus. Se você acha que os sacrifícios, o infanticídio, a atrocidade que fizeram com aquelas crianças lá no passado, que o Senhor advertira, se você acha que foi muito cruel, muito tenebroso, maldoso e covarde, eu quero te dizer que aquilo foi somente uma sombra da nossa realidade atual. Ou seja, o infanticídio, as mortes, os sacrifícios a Moloque que estão oferecendo hoje é algo descomunal. Está todo vapor, sacrifícios de crianças. Não sei se você consegue enxergar. Olha, aqui temos uma criança nos braços da deusa mãe, do diabo mãe. E esses sacrifícios, essas oferendas estão seguindo a todo vapor. Cada dia mais as pessoas estão não somente oferecendo seus filhos, mas muitos sacrifícios humanos a entidades que ou se apresentavam como divindades aos seres humanos ignorantes, ou os próprios seres humanos ignorantes enxergavam alguma obra da criação de Deus e diziam: olha, isso aí só pode ser um Deus, certo? Então eles faziam imagens para si, como no caso de Moloque. A aparência de Moloque é esta, a gente já está muito familiarizado com esta imagem, porque desde pequenos, desde crianças, nos é apresentado desenhos, filmes, com histórias com um ser que contém essa aparência, ou melhor, vários seres que contêm aparências com metade homem, de ser humano, e outra metade de animal. Nós vemos em desenhos animais falando, nós vemos em desenhos homens com metade bode e metade homem, como no caso do sátiro do desenho do Hércules. Nós vemos minotauros, Poseidon, metade homem e metade peixe, que é o tão famoso Aquaman da DC, dos filmes da DC.
Então tem muitos, nos filmes da Disney, a Bela e a Fera, aquele ser que é metade homem, metade monstro. Então essas imagens aqui, elas são muito familiares a nós já, porque nós já estamos aceitando elas com muita facilidade, porque nos foi apresentado isso como normal. Tarzan, metade homem, metade macaco, mas as pessoas dizem, não, ele só foi criado com os macacos. Mowgli, o menino lobo, tudo isso é para acostumar sua mente, a minha mente, a sua mente, a mente das nossas crianças, a uma nova corrupção do gênero humano, seres híbridos. Eu já tenho falado sobre isso aqui, você pode pesquisar um dos meus últimos vídeos aqui sobre a capa da revista The Economist, onde eu falo sobre seres híbridos. Bom, citei até uma questão relacionada aos dinossauros que muitas pessoas não concordam, mas tudo bem, você tem também o seu direito de expressar sua opinião e de discordar da minha. Mas isso aqui é uma forma básica de nos fazer entender que isso é muito comum. Seres híbridos são comuns. Homens, metade animal, seres com metade animal e metade homem são comuns. E esses seres com metade homem e metade animal já eram utilizados como símbolo e objeto de adoração pelas religiões pagãs, e Moloque fazia parte de um desses seres. Ok, qual era a ação de Moloque? Moloque, ele simplesmente exigia sacrifícios de crianças para abençoar uma região, para abençoar a edificação de um novo templo, ou para acabar ou destruir algum desastre natural, alguma epidemia, alguma doença, alguma coisa. Então, crianças eram oferecidas a Moloque. Qual é a função básica de como funcionava o sacrifício dessas crianças? Por exemplo, se uma pessoa ela teve um filho indesejado, ela poderia ser oferecido, essa criança poderia ser oferecida a Moloque, certo? Se também nestes aspectos de adoração, que a criança fosse oferecida como quando fosse edificar um templo para livrar de algum desastre natural, ou pelo menos para um próximo Deus reencarnar em alguma pessoa, algo semelhante a isto, as crianças eram oferecidas. Não somente oferecidas, mas as crianças também, elas participavam de atos sexuais durante essa adoração, antes de serem sacrificadas. Então, o sacrifício era oferecido por meio de uma crueldade que faziam com as crianças. Essa estátua, ela tinha na sua base uma fornalha, e ela era basicamente feita de bronze. Essa estátua era feita de bronze, e quando essa estátua ela estava muito aquecida, ela estava muito quente, ela brilhava muito, ela resplandecia, ficava como aquele bronze reluzente, muito, muito brilhante. Então ela chamava atenção e era chamada de divindade, era adorada, e então isso fazia com que as pessoas fossem levadas a oferecer mais, simplesmente por aquele espetáculo, aquele encantamento, aquela coisa mística, levava as pessoas a oferecer mais e mais a Moloque, às suas crianças. Moloque, ele tinha em seus braços, essa deusa mãe, ela tinha como base acolher as crianças que eram rejeitadas pelos seus pais em seus braços. Ela acolhia em seus braços as crianças que eram rejeitadas pelos seus pais. E nos ombros e nos braços e nas mãos dessa estátua feita de bronze, tinha um mecanismo que, quando o peso da criança era colocado em seus braços, automaticamente ela lançava essa criança para dentro do seu tronco, e essa criança ia cair dentro dessa fornalha, certo? Então, quando a criança pesava os braços da estátua, surgia uma abertura no tronco desta estátua, e a criança era sacrificada lá dentro. Então, esse é basicamente o contexto desse demônio
horrível, dessa ação demoníaca truculenta. E nós vamos observar como isso tem agido nos nossos dias atualmente. Aqui está Moloque, aqui está a base da sua imagem, da sua estátua. Isso aqui representa o fogo. Aqui tem uma abertura no tronco, no tórax da imagem, essa parte mais escura. E aqui estão os braços recebendo a criança que seria depositada dentro dessa estátua e o fogo iria consumir essa criança. Vamos observar aqui, olha. Moloque, olha, do fenício Molek, ou Molek, que significa rei, através do hebraico Molek, e do grego e latim Moloque. Tem que ter um cachorro. De acordo com as Sagradas Escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900, adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração havia atos sexuais e sacrifícios De acordo com as Escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração havia atos sexuais e sacrifícios de crianças. Estas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia a criança viva. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. Então Moloque, ele era basicamente um deus que se alimentava de sacrifício humano para exercer a sua ação em benefício dos seus adeptos, dos seus adoradores. Então vamos observar aqui alguma coisa em relação a sacrifício humano. Um sacrifício humano consiste no ato de sacrificar um ou mais seres humanos para algum fim. Usualmente de cunho religioso. Tal prática remonta desde a antiguidade, quando matavam-se pessoas ritualmente de forma que agradasse a algum deus ou força espiritual. Olha, na antiguidade, ocasiões em que se sacrificavam homens para a criação de um novo templo ou ponte. Pergunta: será que os homens estão com a intenção atualmente de criar algum novo templo? É uma pergunta. Será que os homens estão com a intenção de construir algum terceiro templo? Pois é, para construir um terceiro templo, na maioria das vezes na antiguidade, exigia sacrifícios humanos, tanto de adultos quanto de crianças. Também para uma ponte. Olha, na mitologia nórdica existia a famosa ponte de Eystenhausen. Ela é basicamente o quê? É uma ponte que ligava mundos. É um portal que ligava uma dimensão a outra. Com certeza isso aqui está falando sobre uma ponte literal, uma ponte de acesso de uma região a outra, sobre um rio ou algum lago. Entretanto, eu estava observando um ponto importante há pouco tempo. Os seres humanos atualmente estão construindo um CERN. E o que é um CERN? É basicamente um acelerador de partículas. E esse acelerador de partículas, inclusive, eu vou abrir outro parênteses aqui,
na série das mensagens subliminares do filme Os Vingadores, que eu estou lançando aqui no canal, que eu estou fazendo, no próximo vídeo irei falar um pouco, ou pelo menos dar início ao CERN, tá ok? Vai ser algo muito rápido, porque é muita coisa oculta no filme, e uma dessas coisas ocultas é o acelerador de partícula, o CERN. E o CERN, ou CERN, ele serve para quê? Basicamente para criar pontes entre dimensões. Qual que é o demônio, o ser, a entidade que está sendo invocada nessa atividade? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Moloque, ou pelo menos o demônio Malakoi, que já foi apresentado praticamente em todos os rituais, inclusive a maçonaria ela está muito envolvida com isso. É questão para a gente ir desenvolvendo aos poucos. Se falar muito, acaba ficando muito bagunçado, muito maçante e confuso. Então, o CERN ele serve basicamente para criar um portal, um ponto de ligação, um ponto de acesso entre uma dimensão e outra. E o demônio, a entidade invocada, não é ninguém mais, ninguém menos do que o demônio Malakoi, que é traduzido também por Moloque, que significa senhor ou rei. Então, assim, se a humanidade atualmente ela tem alguma intenção de criar um novo templo ou realizar alguma criação de alguma ponte entre dimensões, que eu creio que eles estão com essa intenção, tá certo? Muita coisa que a gente precisa analisar ainda, mas tem que ser com muita calma. Quaisquer que sejam estas intenções, exige-se sacrifícios humanos. Outro ponto que era exigido sacrifício humano, quando da morte de um rei ou membro do alto clero, para que o sacrifício servisse ao morto na próxima vida, tanto na pós-vida, na vida no além, certo? O sacrifício exigia para essa pessoa estar em estado, repousar em estado de preparação. Então, nesse estado de preparação, que é basicamente um estado intermediário dos mortos, porque nas religiões pagãs, aliás, uma pessoa quando morre, ela não morre e reencarna imediatamente. Ela aguarda um período de transformação, de evolução, de adaptação, até que surja o hospedeiro apropriado, propício para a sua reencarnação. Então esse sacrifício humano, ele servia para esses dois pontos importantes. Um, para a sua vida no além, para contribuir para a sua evolução na vida no além, ou também, e também, aliás, para que ele viesse a receber bens, receber uma boa vida e andar de uma maneira, digamos, evoluída, que esse é o processo da religião esotérica, a evolução mental. O espiritismo usa muito isso. Então, esses sacrifícios humanos serviam para isso também. Agora, olha, onde mais, em que situações exigia-se sacrifícios humanos? Em tempos de desastres naturais, secas, terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, etc. Seriam sinais da fúria dos deuses e sacrifícios eram forma de acalmá-los. Nesse etc. aqui, eu acredito que a gente pode colocar, por exemplo, uma pandemia. Será que se surgisse uma pandemia no mundo, sacrifícios humanos poderiam ser uma forma de acalmar os deuses? Será? Agora vem comigo aqui, preste atenção nisso. Câmara da França aprova aborto até 9º mês de gestação. Medida permite que mães com sofrimento psicossocial, façam procedimento em qualquer fase da gravidez. Ou seja, essa medida permite que mães que são vítimas da sociedade, são vítimas do politicamente correto, do novo normal.
façam procedimento. Qual procedimento é esse? Aborto, para não falar sacrifícios, ok? Para não falar assassinato. Então, façam esse procedimento em qualquer fase da gravidez, ou seja, a qualquer momento que elas considerarem que estão frágeis ou foram desvalorizadas socialmente ou não têm condições de cuidar dessa criança, elas podem oferecer à Divina Mãe, elas podem realizar o aborto. Ou seja, já que a semelhança do demônio lá, do Moloque, que tinha em seus braços, ela recebia em seus braços as crianças, aquela estátua, caso as mães não gostassem dos seus filhos ou eles viessem em momento inapropriado, então eles ofereciam seus filhos para aquela estátua, aquele demônio em forma de sacrifício. E então essa divina mãe, a deusa mãe, recebia os seus filhos, essas crianças, no lugar daquelas mães que estavam rejeitando elas. Então é basicamente a mesma coisa. As mães atuais que não querem seus filhos porque sofrem, têm um sofrimento psicossocial, elas podem fazer o procedimento de aborto. Elas podem colocar nos braços de Moloque as suas crianças. O que nós estamos vendo aqui? Uma mulher grávida. Entretanto, aqui está o corpo da mulher. Dentro do corpo dessa mulher, será que tem apenas uma ameba? Será que tem somente um ser informe? Será que tem somente um projeto lá dentro? Não. Aqui já tem um ser, já tem uma pessoa, um ser humano. Logo, se esse procedimento, para não falar assassinato ou sacrifício, oferenda, da maneira que queiram, isso aqui dentro não é uma coisa qualquer, tem uma pessoa aqui dentro. Logo, esse procedimento é assassinato. As Escrituras dizem: não assassinarás, não matarás. Então, quando uma criança é tirada de maneira forçada ou consumida através de processo químico, através de venenos, através de qualquer procedimento para matar essa criança, onde ela é consumada, ela é desintegrada dentro do corpo da sua mãe, nem pode chamar de mãe uma pessoa que faz uma coisa dessas. Isso é assassinato. E você ingere drogas, medicamentos e realiza procedimentos para matar uma vida porque você acha que você foi vítima da sociedade. Bom, está aí a vitória para essas pessoas. Elas agora podem fazer isso a qualquer momento, momento da fase da gravidez. A Assembleia Nacional da França, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, aprovou na última semana uma emenda pró-aborto que permite que bebês em gestação sejam abortados em qualquer momento da gravidez, seja ele o primeiro ou o último mês. Uma das críticas sobre o projeto foi o fato, preste atenção, da emenda ter sido aprovada com um número pequeno de votos. Olha, apesar da Assembleia contar com 577 membros, olha, a Assembleia Nacional da França, quantos membros? 577. Quantas pessoas participaram? De 577 membros, apenas 101 votaram. 101 de 577 participaram. Agora, 60 votaram a favor, basicamente 60% votaram a favor e 37 contra, 60% contra 40%, e os 60% a favor do assassinato, aliás, do sacrifício, do aborto, votaram a favor. Bom, e aqui diz que a legislação agora será encaminhada ao Senado francês para consideração. Você acredita mesmo que isso não será legalizado? Você acredita mesmo que esse, na minha opinião, é crime?
Você acredita mesmo que isso não será legalizado? Obviamente que vai. Nós estamos caminhando para isso. As Escrituras dizem que chegará um tempo que os homens serão amantes de si mesmos. Agora, quando eu olho isso aqui, uma pessoa que arranca uma criança do seu ventre porque considera um lixo, não considera um ser humano, não considera uma criatura, ela é amante de si mesma. As Escrituras ordenam: ama o seu próximo como a ti mesmo. Será que essa criança aqui está próximo dessa mãe? E será que se essa criança for arrancada daqui, isso será amor? Iremos analisar o que está acontecendo de verdade. É isso aqui, olha. É uma depopulação. O que é depopulação? É a eliminação de uma grande quantidade de habitantes, animais ou pessoas, de determinado local ou região, objetivando uma quantidade mínima de sobreviventes a serem preservados. Então, existe um projeto do sistema mundial que se chama justamente depopulação. Manter a humanidade em equilíbrio, em harmonia com a Terra. Carta do jogo Illuminati Epidemic. Olha, corpos ensacados, a cruz vermelha, medicamentos, seringa, álcool, luvas, máscara e a palavra quarentena. O que é uma quarentena? É você ser pressionado, forçado a permanecer dentro da sua casa, longe de aglomerações, em um distanciamento social, para você ficar protegido, quando na verdade é para te manter controlado. Vão te manipular para te deixar protegido. Vamos lá, epidemia, desastre. Este é um ataque para destruir qualquer localidade. Ele não requer uma ação. Seu poder é 14, guarda este número aí, 14. Esse não é um ataque instantâneo, certo? Ou seja, ele não é semelhante a uma bomba que você risca o fogo no pavio e ele estoura imediatamente. Não é isso. Seu ataque não é instantâneo. Ele é lançado hoje para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses explodir. Olha, se o ataque der certo, o alvo é devastado. Será que o que está acontecendo hoje, que não pode falar o nome, será que já não foi tentado outras vezes anteriormente? Será que já não houve outras tentativas que deram errado, mas que agora deu certo? Olha, se o ataque der certo, o alvo é devastado. A expressão na legenda da carta não é um ataque instantâneo, parece sugerir que o ataque será silencioso, com pessoas ficando doentes em momentos diferentes logo depois do ataque. Vamos observar um ponto importante aqui, olha. Esse número 14 aqui. Na numerologia existe o que é conhecido como união de algarismo, união de números, para você realizar a soma dos números e encontrar um denominador comum e então buscar um conhecimento através daquilo que o número final tem a dizer. Vamos pegar uma simbologia básica. Número 14, então nós temos 2 algarismos. Tem o número 14 multiplicado pelos 2 algarismos, aí você vai encontrar um número. Tem o número 14 dividido pelos 2 algarismos, você vai encontrar um número. E tem os 2 algarismos somados, que você vai encontrar um número. Essa é a interpretação mais básica na numerologia. A simbologia do número 5. Certo, vamos observar um ponto importante. Já que no artigo sobre depopulação nós vimos que é uma maneira de eliminar boa parte da população, boa parte da humanidade e deixando apenas uma quantidade mínima de sobreviventes preservados para ter um certo equilíbrio. E nós vimos também na carta Illuminati que o desastre da pandemia, da epidemia, ela causa justamente, vem justamente com o objetivo de destruir um alvo específico
Agora nós vamos ver o que significa o número 5, já que na própria carta da epidemia nós vemos o número 14, que somados 1 mais 5, mais 4 encontramos o número 5. Vamos ver o que significa o número 5. Aqui. O número 5 simboliza o centro e a harmonia. Para ter harmonia entre a natureza e a população, segundo a própria carta, que tem por força, por poder o número 14, que somados os algarismos dá o número 5, é necessário ter harmonia. E a carta sugere uma epidemia, uma depopulação para ter essa certa harmonia, esse certo equilíbrio. Outro ponto importante, as pedras guias da Geórgia. Bom, essas pedras guias, elas trazem algumas mensagens. E essas mensagens estão gravadas em 10 frases. São 10 frases em 8 línguas. E também em 4 línguas antigas. Babilônico, sânscrito, grego e alguns hieróglifos egípcios. Ok. Quais são as mensagens contidas nessas pedras? Olha, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio, harmonia com a natureza. Bom, como é que acontece uma depopulação? Você precisa eliminar boa parte da população. Como é que vai manter o equilíbrio de uma população, de uma terra saturada por homens, de uma população aterrorizante, uma grande massa populacional? Como é que você vai manter esse equilíbrio? Eliminando boa parte dessa população. Aí existe 2 maneiras básicas de exercer uma depopulação. Preste atenção. A primeira parte de exercer uma depopulação são as formas diretas, através de guerras, através de epidemias, através da fome, miséria, enfim, muita parte, até mesmo as facções de crime organizado influenciam e agem diretamente a isso. Então, as formas diretas de acontecimento da população são estas: epidemias, guerras, fomes, etc. As pessoas vão morrer de forma direta. Agora, existe também um segundo modo de acontecer uma depopulação, que é a forma indireta, a forma invisível, que as pessoas não percebem. Ou seja, olha, conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Primeiro, olha, quando nós vemos aqui a aptidão física, aperfeiçoando a aptidão física, sabe o que é? A mulher ou o casal, eles precisam primeiramente estar bem socialmente, bem financeiramente. Eles precisam estar bem consigo mesmo, bem com seu corpo. Deve estar tudo bem planejado, tudo bem aperfeiçoado. Deve ter uma aptidão para esse momento de reprodução, para essa nova criança vir ao mundo. Isso é correto? Sim, porque ninguém de fato quer trazer uma criança ao mundo de qualquer maneira. Mas o ponto importante que você precisa entender aqui é que não são os pais que escolhem esse momento. Nesse novo governo que está surgindo aí futuramente, não serão os pais que vão definir e escolher o momento correto para suas crianças nascerem. Muito pelo contrário, é o próprio governo. E ele vai dizer, olha, conduzir a reprodução sabiamente. Aí o governo vai lançar campanhas a favor do aborto. Olha para você ver. É para conduzir a não reprodução. É basicamente isso. Aí vão lançar campanhas a favor do aborto. Você não pode ter essa criança, mas se você ter ela, você tem o direito de tirá-la. Certo? Se você não pode engravidar cedo, mas se você engravidar, você pode abortar. Vão fazer mais e mais campanhas para o uso de preservativo, para o uso de métodos contraconceptivos, anticoncepcionais, enfim. Eles vão fazer de tudo para levar as pessoas a negligenciarem mais e mais a reprodução e o nascimento de crianças, porque se uma criança nascer, é mais um ser humano no mundo. E se 10 famílias ter
pelo menos 2 crianças, são 20 crianças a mais. Agora imagina isso acontecendo com frequência. Como é que vai acontecer a depopulação? Não tem como. Então, a maneira indireta, a maneira invisível que as pessoas, o sistema mundial, ele tem para executar a depopulação é justamente aprovando o aborto. É simplesmente de maneira oculta, de maneira subliminar, camuflada, escancarando na frente das pessoas, da população, a estátua de Moloque com seus braços prontos para receber suas crianças, e as pessoas não estão percebendo isso. Então Moloque, hoje, ele está atuando como nunca, a todo vapor. O fogo da estátua de Moloque está fervendo, está quente como nunca. A estátua está tão alta como nunca esteve antes. As pessoas não têm noção de como elas estão adorando o Moloque hoje, através dos seus sacrifícios infantis e também sacrifícios humanos. O que é isso aqui? Minotauro, que é Teseu, que matou o Minotauro. Minotauro é a união entre Pasífae, esposa do rei Minos, e a história entre Pasífae e Minos é a seguinte: Minos, ela não queria Pasífae não queria que Minos mantesse relações com outras mulheres. Então ela lançou um feitiço sobre ele, dizendo: olha, se você ter relação com outras mulheres, vão sair serpentes, escorpiões, venenos, qualquer praga que fosse do seu esperma, e matar não somente as mulheres, mas também, se ela engravidar, esses seres que iriam sair do seu sêmen, iria devorar as crianças. Primeiro, olha, veja bem o primeiro tipo de sacrifício aqui. Pasífae lança um encantamento, um feitiço sobre Minos, que se ele mantesse relação sexual, o veneno que saísse do sêmen de Minos era semelhante a veneno de cobra e veneno de escorpião, que iria matar os fetos. Será que isso é alguma oferenda? Não, isso é só uma coincidência. Ok. O outro ponto, olha, o Minotauro surgiu entre uma mulher, Pasífae, esposa do rei Minos, e um touro. Será que são ser híbridos? Será que as escrituras condenam a bestialidade? Será que as escrituras condenam a zoofilia? Será que quando eu leio ali em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz que a ira de Deus é manifesta dos céus sobre a humanidade, que suprime a verdade e a mentira, porque eles passaram a cometer atos indecentes, as mulheres se entregando aos animais, mulheres com mulheres, homens com homens, e será que isso aqui, uma mulher, ela se unindo a um touro e produzindo um ser híbrido, será que isso será que não é uma maneira de nos apresentar como normal? Será que não é uma maneira de colocar em nossa mente uma corrupção do gênero humano? Assista o vídeo que eu falei sobre a mensagem inicial da capa da revista The Economist, um dos últimos vídeos lançados aqui no canal. Vai ser muito fácil de você encontrar. Procure a parte que eu falo sobre seres híbridos. Eu ainda vou dar continuidade a essa questão, tá ok? Olha, então ela teve um relacionamento com um touro, dado de presente a Minos. Por força de um encantamento, Pasífae apaixona-se, ela se apaixonou pelo touro, e o rei Minos, após aconselhar-se com o oráculo em Delfos, pediu a Dédalo, artesão, que lhe construísse um gigantesco labirinto para abrigar a criatura. Então, ela tem uma relação bestial com o touro, nasce o Minotauro. Qual que é a principal atividade do Minotauro aqui? Olha, ele matava pessoas por meio de sacrifícios. Quando eu vejo essa imagem aqui, eu estou vendo a imagem de Moloque, olha, metade homem, metade boi, metade touro. E qual era a atividade que Moloque exigia? Sacrifícios. E o Minotauro na mitologia grega também exigia sacrifícios. Como é que esses sacrifícios eram feitos?
Todo ano, 7 jovens eram jogados dentro do labirinto e o Minotauro devorava esses jovens. Quando fala jovens, tanto nas culturas antigas, quando fala jovens, são basicamente crianças, tá, ok? Adolescentes. Então, um desses jovens, Teseu acaba matando o Minotauro. Mas o ponto de observação que nós devemos entender aqui é que, tanto na história de Minos, com o relacionamento dela de Pasífae, com o relacionamento dela com o touro, que surgiu o Minotauro, tanto do encantamento que Pasífae lançou sobre Minos para impedir de ter relação, para acontecer uma depopulação, matar os fetos através do sêmen, o que acontece? Nós vemos uma depopulação acontecendo aqui. As pessoas não estão percebendo isso. Não, Rafael, isso é loucura. Rafael, isso é só coincidência. Rafael, isso não tem lógica, coerência nenhuma. Tudo bem. Mas você não vai ver isso sendo dito, escancarado aí na capa dos jornais, ou como dizem os memes. Isso a Globo não mostra. Isso você vai encontrar só aqui no canal Defendendo as Escrituras. Pergunta, como é que Antipas morreu? Olha aqui. Antipas foi assado vivo dentro de um touro de bronze no altar de Zeus. Olha aqui uma imagem representando a morte de Antipas. Antipas assado vivo dentro de um touro de bronze. Será que ao mesmo tempo que o martírio de Antipas, não foi também um sacrifício, uma oferenda a esse touro, a esse deus pagão, a Moloque, que tinha metade homem e metade boi? Olha o fogo aqui. Na imagem original, as crianças eram jogadas lá dentro. Onde é que Antipas está aqui? Está sendo queimado por fora ou por dentro do touro? Na imagem original tinha um fogo que consumia as pessoas que vinham de baixo. O fogo aqui está onde? Sendo assim, nós devemos ficar muito atentos com isso. Sabe por quê? Porque esse falso Deus, atualmente, ele está sendo adorado mais do que nunca, como nunca houve na história da humanidade. Esses abortos em massa, esses sacrifícios, essas oferendas, esse infanticídio generalizado, as pessoas pensam que esse falso Deus que se apresentou lá nos tempos passados, às nações e às antigas civilizações, ele desapareceu, ele sumiu. Acredito que foi somente para aquele tempo a ação demoníaca desses falsos deuses. Entretanto, o que eles menos sabem é que atualmente eles mudaram a sua maneira de agir, fazendo com que as pessoas venham adorá-lo de maneira camuflada. Eles estão adorando sem perceber. Sendo assim, amados irmãos cristãos, nós devemos orar, pedir ao Senhor força para vencer todas essas ciladas, essas artimanhas, e que Ele possa nos capacitar com a força do seu poder. Nós devemos ensinar isso dentro das nossas casas, para as nossas famílias, nas igrejas, ensinar as nossas crianças o caminho em que elas devem andar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria ao instruir nossas crianças, admoestando e ensinando eles no temor do Senhor. Pois bem, para não cairmos nessas ciladas, o movimento feminista, ele simplesmente chora de emoção quando vê esses sacrifícios humanos sendo legalizados. E na verdade, isso também já acontecia no passado. Quando as pessoas ofereciam suas crianças, eles se alegravam. Quando aconteciam sacrifícios humanos em suas oferendas e seus rituais de cultos pagãos, as pessoas lacrimejavam de alegria, celebravam, jubilavam diante da ação dos falsos deuses. Então, quando você vê as nações, as pessoas, o comunismo, o feminismo, enfim, esses caminhos tortuosos que vão na contramão dos preceitos bíblicos, quando você os vê comemorando e jubilando,
você sabe simplesmente a quem eles adoram. E você deve entender que isso já aconteceu e, na verdade, não mudou. Sempre veio ocorrendo na história da humanidade, entretanto, nós precisamos estar atentos quanto à sua forma de agir. O demônio é o mesmo, mas a maneira como ele age é diferente. Ele não age mais como agia no passado, certo? Mas as oferendas são as mesmas. Crianças sendo mortas, crianças sendo oferecidas, crianças sendo sacrificadas, crianças desaparecidas, milhares, aos montões. E enfim, no final das contas, nós podemos ter uma ideia para o que essas crianças, qual é o alvo da morte, do desaparecimento, de vários abortos de várias crianças, tá certo? Bom, muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Inscreva-se também no canal oficial do Ministério Embaixadores de Cristo. É um canal secundário, um canal novo. Estamos começando ele agora. E também não deixe de curtir e seguir a página oficial do Ministério Embaixadores de Cristo no Facebook. A sua colaboração nos ajuda bastante. Deus abençoe, graça e paz.